Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu sou o professor de vocês aqui hoje. Então hoje nós vamos continuar aí a parte de fração. Como nós vimos ontem aí essa parte relacionada à habilidade aí do sexto ano que nós vamos comentar. Para me acompanhar, seu porta-voz de vocês aí no chat, sempre participando aqui nas aulas, professor Osmar. Boa tarde, Jonas. Boa tarde a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui no Centro de Mídias. É sempre um prazer estar com os professores, com os estudantes do nono ano, tá ok? Hoje, mais uma aula dinâmica aí do professor Jonas. E eu já aqui acompanhando o chat, professora Ana Paula, dando boa tarde aqui lá da Escola de Cavalcante. Boa tarde, Ana. Vou usar a Ana como referência da boa tarde a todos. É isso aí, Jonas. Isso aí. Então, hoje nós vamos continuar a ideia como nós estamos falando aí sobre a fração, né, sobre essa relação, como nós fizemos lá na segunda-feira. Nós utilizamos a maçã tal, e etc. Nós vamos, só que agora, com um pouquinho mais de definição, né? Um pouquinho mais ali do contexto, digamos assim, né, de algumas relações. E aí eu vou pedir que você tenha ali o caderno anotado, que vocês tenham o caderno e anote as atividades, anote aí algumas orientações, que é muito importante, tá? Então, pega lá o seu caderno e vamos para a relação. Primeiro, vamos começar com a habilidade. Anota aí. A habilidade é a 8 do sexto ano, né? EF06, MA08, que é reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos na forma fracionária e decimal. Estabelecer relação entre essa representação, né? Então, representações, passando de uma representação para outra. E relacionar, né, no caso, esses números à reta numérica, que nós vamos fazer semana que vem. Aí, ó, spoiler da semana que vem, a reta numérica está para a semana que vem, Osmar. Então, semana que vem nós vamos olhar aí um pouquinho da reta. Verdade. Mais uma aula do Aprender Sempre, né? Um módulozinho. E preparamos quantas? 6 aulas dessa sequência? Isso mesmo. Então, boa ideia. Só para explicar um pouquinho sobre isso. Todas as aulas de matemática, né? Todas as aulas funcionam basicamente assim. Cada situação de aprendizagem vão ter aí em torno de 6 aulas. Vamos contar aí 2 semanas, né? Então, essa situação de aprendizagem, nós no caso estamos na 1, ela vai contar para 2 semanas, né, Osmar? É verdade. Sempre lembrando que a gente ajusta o material ao tempo que a gente tem. Tá? Isso mesmo. Então, às vezes, a gente tem que fazer alguns recortes, ajustar, fazer uma adaptação para chegar aqui em 30 minutos e fazer o que tem que ser feito, né, Jonas? Isso mesmo. Então, vamos lá para a definição um pouquinho aí da questão da fração, que a gente sempre fala, né, que é a parte e o todo. Lembra lá? O pedaço da maçã era a parte e o todo era a maçã inteira. E aí está um significado. O que significa, então, quando realizamos uma divisão, ó, deixa eu colocar aqui para frente. Então, deixa eu colocar aqui a caneta. Então, quando realizamos uma divisão, então pode colocar, quando realizamos uma divisão de um número em partes iguais, é muito importante, né? Nós estamos colocando aqui, ó, em partes iguais. Dizemos que, no caso aí, os fracionários dessa parte, né? Então, dizemos que essa fração seriam essa parte aí. Então, a fração é o modo de expressar uma quantidade a partir da razão entre os dois números. E aí nós falamos sempre, né? Essa parte de cima que está em verde para vocês, nós chamamos de numerador, e essa parte de baixo aqui, de denominador. O exemplo mais comum, né, Osmar, que nós também utilizamos é a pizza, né? É um dos exemplos mais comuns aí, que geralmente nós falamos, a pizza é o formato ali, geralmente que representa essa fração. É verdade, eu acho que essa divisão em 8 partes aí, ela foi um grande facilitador para a compreensão, principalmente dos pequenos, né? E a gente vai mostrando isso aí ao longo dos anos para eles, mas é importante mesmo. Isso mesmo, isso é verdade. A forma aí de dividir, né? De aprender a fazer essa divisão. Lembrando, de novo, a divisão é em partes iguais, beleza? Eu vou fazer um exemplo com vocês, que está inclusive no caderno. Então, se você tiver lá o caderno do Aprender Sempre, está na página 67. Então, se você for lá na página 67, vai ter esse exemplo, e aí eu vou fazer com vocês. Se você não tiver, não tem problema. Calma aí. Anota só as respostas, assim que você receber o material, você pode aí desenvolver, você pode repassar essa atividade, tá bom? Vou dar um exemplo então para vocês de parte todo. Então na atividade 1, aí, ó, no exemplo 1, desculpa, tá assim, ó. Observe as figuras abaixo. Então, eu tenho ali 3 figuras, Osmar. Então, tenho 3 figuras ali. Aí ele fala o seguinte, né? Qual é no caso, ele pergunta, né? Responda
qual é A. Então, no caso, vai ser a fração. Fração que representa a figura 1. A figura 1, ela está dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Então, é o meu denominador. Beleza? No caso, eu pintei só em uma. Então, aqui vamos dizer, ó, peguei só uma parte. Então, eu tenho 1/4. Tranquilo, Osmar? Tranquilo, Jonas. Então, vamos mostrar aí, se vocês quiserem tirar aquele print. Então, eu tenho aí 1/4 como essa representação. Então, eu dividi igualmente, né? No caso, essas partes. E eu peguei uma parte de 4, eu tenho essa representação. Aí, agora, eu vou perguntar para vocês. Então, e nessa figura 2? Qual que é, no caso aí, qual é a fração que representa essa figura 2 aí? Me coloca lá no chat, 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Retornamos aqui, Jonas, com as interações, tá, para os alunos lá do 9º A da professora da Escola Estadual Clotilde Veiga de Barros, lá de Presidente Prudente, 2/8. Tá? Deu um apagão aqui na minha, no meu chat, mas já voltou. Tá? O pessoal lá da professora Andréia, tá? 2/8 também. Tá? Muitos aqui simplificando, tá, ok? E colocando 1/4. Tá, professor Salvador também, tá? Os alunos do Malose, isso, professor Hélio, tá? Responderam 2/8 e vai por aí, viu, Jonas? 2/8 e 1/4 a resposta do pessoal, tá bom? Boa. Se você respondeu 2/8 ou se você respondeu 1/4 também tá certo. O que eu quero representar aí para vocês, nós já vamos falar aí mais para frente, nós vamos comentar aí sobre as frações equivalentes, sobre essa relação, mas o contexto, como a gente vai fazer o certinho, digamos assim, né? A parte e o todo. Então, de novo, pode pôr na telinha para eles. Então, nós vamos ver o seguinte. Quantas formas foram divididas? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguais. Então, o denominador representa o 8. E eu peguei 2 partes, né? Então, 2 partes de 8 aí seria a resposta, é a forma com que eu posso enxergar essa figura 2. Então, para vocês aí, quem quiser tirar o print, a resposta, que também poderia ser 1/4, né, Osmar? Sim. Que 1/4 representa aí a forma da fração equivalente. Então, como a produção já está aí, ó, você pode ir lá e tirar o print. Então, vai lá e tira o print, é isso aí, se você quiser ter aí no seu celular, ou como vocês podem rever a aula posteriormente, sempre essas aulas estão lá no repositório, vocês vão enxergar, vocês vão conseguir ver.
Então, continuando na mesma ideia, vamos olhar agora a figura 3. Então, de novo lá na figura 3. Já vi que tem professor que colocou, aluno já que respondeu, mas vamos lá, 2 minutinhos para responder referente à figura 3. Jonas, lá na atividade anterior, o pessoal lá da escola Clotilde, lá de Presidente Prudente, que mandou as respostas, a professora Karina. Karina, um abraço, obrigado pela participação aqui. O meu chat ele está travando. Acho que o problema é seu celular, então. Né? Tá pensando aqui. Vamos lá, tá? O aluno Nicolas colocou 4,16 avos e ele está lá com a professora Rita de Cássia, tá? Cadê, ó? O professor Hélio, ele é professor de geografia, mais curtindo a aula de matemática aqui, pessoal. Alunos do nono ano, lá da Clarice. Alunos do nono ano, Clarice, professora Andréa Regina. PEI, 1/4 ou 4,16 avos. Professora Cíntia, lá com o Richard, também colocando 1/4, beleza? Tá? E professor Aelson. Deixa eu ver. Elson. Isso, lá com os alunos da escola Silo Barreiros, lá da Diretoria de Ensino de Guarulhos Norte, estão voando e colocaram 1/4. Valeu, Elson. Obrigado pela participação de todos. Boa, é isso mesmo. Então, muito bom a participação de vocês. É essa ideia mesmo. Claro, nós estamos sempre olhando. Se você observar a figura aí, ela foi dividida, você vai encontrar sempre 1/4. Mas a ideia principal é encontrar esse numerador e esse denominador. Então, vamos lá de novo para a telinha, vamos tentar fazer. Então, eu vou enxergar lá a divisão. Aqui eu vou tentar fazer diferente, Osmar. Oi. Então, eu tenho aqui, ó, na vertical eu tenho 4. E na horizontal aqui eu também tenho 4. Então, eu não preciso contar 1 por 1. Eu tenho 4 vezes 4, 16, não é isso? Uhum. Fechado? Fechado. E aí eu só vou pintar, no caso, 4, né? 4 partes das 16. Então, também é uma forma de vocês enxergarem aí, fazer até mais fácil. Então, para mostrar para vocês, 4 sobre 16, se eu simplificar, dá 2/8. E se eu simplificar, dá 1/4 também aí na fração. Ela representa a mesma coisa. O que eu tenho que entender desse exercício? Literalmente, esse exercício vai representar parte e todo. O que eu estou representando da fração? Parte é esse numerador, o todo é esse denominador. Qual que é a ideia? Tem que ser dividido em partes iguais, tá? Então você vai representar ele sempre em partes iguais. Beleza, Osmar? Beleza, um abraço aqui pro pessoal da Escola Estadual Nigro, lá em Taboão da Serra, então com a professora Viviane, prestigiando a gente, dando aquela moral. Obrigado, Viviane, obrigado, pessoal do Taboão da Serra. Beleza. E se a gente fizer o contrário, Osmar? O contrário. Eu vou ali representar, então eu te dei a parte e o todo, aí você encontrava a fração, só que agora eu vou te dar a fração e o valor.
Eu consigo encontrar essa parte aí, essa representação? Eu consigo. Eu vou mostrar como eu fiz. Eu vou dar 2 ideias para vocês. Aí usa o que quiser, né, Osmar? Sem dúvida, verdade. Aquela história, né? Caminho cada um escolhe. Caminho você pode escolher o que você achar mais fácil. E aí você faz da forma... Só a resposta não pode ser diferente, né? Não, não pode. Então, essa seria mais ou menos a ideia. Vou colocar na telinha para vocês que a pergunta é a seguinte, né? Então, eu tenho ali a ideia de completar, né? Então, eu quero saber o que vai aparecer aqui. Então, a pergunta é, 1/3 de 600 corresponde a... Então, eu quero saber o quanto corresponde a esse 1/3 de 600. Eu vou dar 2 ideias. Eu gosto da primeira, tá, Osmar? Vou ser bem sincero, eu prefiro a primeira ideia. Mas vocês podem usar da forma que vocês acharem mais fácil. Sim. O 3, aqui, ó, é o quanto eu dividi o meu todo. Então, o meu 600 aqui é o meu todo. O que eu vou fazer? Dividir. Então, eu vou pegar os 600 e dividir por 3, ou seja... Pego 600, divide pelo denominador. Então, eu encontrei aqui 200. Com o valor que eu encontrei, eu vou multiplicar pelo numerador, que é essa parte aqui em cima. Então, eu vou lá, multiplico por 1, eu encontro 200. Então, a resposta ali é o 200. Mas eu tenho a ideia também de uma multiplicação de fração. Qual que seria? Eu tenho, então, 1/3 que multiplica... Isso é importante na matemática, né, Osmar? Sem dúvida. 1/3 de 600 é quando eu multiplico, né? Quando eu estou multiplicando ali 1/3 por 600. E é comum na resolução de problemas, né? Na leitura. Isso mesmo, bastante comum. Essa leitura, né? O E geralmente representa a adição, né? Sim. E o D aí representa essa multiplicação. E aí eu vou observar o seguinte, eu vou ter que enxergar o seguinte nessa questão. Então, 1/3 de 600... Eu vou literalmente, os 600 aqui é sobre 1. Então, aqui ó, ele é um inteiro, então ele é 600 dividido por 1. E aí eu multiplico em linha, né? Então, multiplicação de fração é em linha. 1 vezes 600, 600. 3 vezes 1, 3 aqui ó, eu encontrei a fração. Aí eu divido. 600 dividido por 3, 200 aqui ó. Então, 200 é 1/3 de 600. Então, eu posso dizer que 1/3 de 600 aí é 200. Essa relação que eu coloquei para vocês, escolham a que vocês acharem mais simples. Eu gosto muito da primeira. Acho que o Osmar até já comentou uma vez, você prefere a segunda, Eu prefiro né? a segunda. A fração, né? É verdade, prefiro a parte fração, sem dúvida. Então assim, escolham aí a que vocês acharem mais fácil, mais simples. Se vocês tiverem outra ideia de como fazer, beleza, também podem utilizar, só não posso fugir a resposta. Então, vamos tentar resolver essa questão. Pode pôr na telinha para eles? Então, eu tenho 1/4 de 800 e eu tenho 2/5 de 600. E aí eu quero saber esses 2 valores. Como aí a atividade demanda um pouquinho mais de tempo, 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, temos aqui mais de 46 mil pessoas conectadas. Já peço desculpas de antemão por não conseguir falar todos que participam aqui. Professora Eliane está com a sua turma do 9º ano, lá da Escola Brisabela de Almeida Nobre, prestigiando a gente, prestigiando os alunos, prestigiando a escola pública, né? A verdade é essa. Obrigado, Eliane. Professor Antônio aqui com a galera, tá? Vou falar. A Gabriela, a Elizabeth, a Laura, a Ana Carolina, o Diego, Renan, Maria Vitória, o Felipe, Cauã, Tiago, Miguel e Karina, da escola Laudelina. Nossa, todos participando ativamente aí das aulas do Centro de Mídia. Obrigado. Fiquei com dó agora da Bia ali na Libras. Colocou o nome de todo mundo. Conseguiu, Bia, colocar o nome de todos? Não. Olha lá, conseguiu. Legal. Obrigado. Falei rápido, mas enfim. Obrigado, Antônio. Obrigado a participação de todos. Isso aqui não existe sem vocês, tá? De maneira geral aqui, Jonas, o pessoal colocando as respostas, mandando aí 200 como resposta e 240, tá? Os alunos do PEI Najib, lá de Santo André, responderam justamente isso. 200 e 240, respectivamente, aí na letra A e na letra B, Jonas. É isso. Boa, é isso mesmo. Então, acredito que a ideia, literalmente, é essa. Você escolher um formato. Eu, inclusive, até perdi o nome do professor. Ele falou que multiplica o numerador, divide o denominador. Então, ele usou uma outra forma aí de fazer essa ideia mesmo. Aí, como a gente estava brincando aqui no intervalo, né? É a critério do freguês, né? É verdade. É o critério do freguês. Usa aí como você quiser. Única coisa que não pode fazer é resposta diferente, né? Não, isso não pode. Isso não pode acontecer. Os caminhos levam ao mesmo resultado. É isso mesmo, os caminhos têm que chegar no mesmo ponto. Então vamos tentar fazer a resolução? Então na telinha de vocês vai aparecer, então vai fazer o seguinte, 1/4 de 800, como vocês já responderam, 200. Como que a gente chega nesse valor? Então eu vou pegar lá, 800, eu vou fazer o método que eu faço, tá? Beleza. O PowerPoint fui eu que construí, então vai ser do meu método, né, Osmar? Então 800 eu vou dividir por 4, eu vou encontrar 200. E o 200 eu multiplico por 1, também vai dar, aí vai dar 200, beleza? Beleza. O 2/5 de 600, 240 como todos aí colocaram, né? A maioria colocou no chat respondendo. Então o que eu fiz? Eu peguei os 600, Osmar, e dividi por 5. Opa! Achei 120. E aí, multiplicando por 2, 120 vezes 2, 240, né? É a forma aí com que eu consigo localizar, eu consigo identificar esse valor. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Então, o que eu quero que vocês elenquem aí, como vocês façam essa ideia aí, principalmente nessa relação aí, nesse contexto que vocês vão identificar. Vocês poderiam fazer de um outro método, né? Eu vou até escrever aqui para vocês. Eu poderia ter feito, né, 1/4 vezes 800 sobre 1. E eu poderia ter feito 2/5 vezes 600 sobre 1. Aí você multiplicaria, né? Você multiplicaria em linha e faria esse um outro método. Beleza, Osmar? Beleza, tá? Professor Eduardo aqui, tá? Parabenizando as alunas lá do 9º ano, lá da escola Matias, São Bernardo do Campo. Camille, Karine, Paloma, Rayane, Sara e Stephanie. Valeu. Boa. Então, eu quero que vocês, principalmente agora, aí, já vamos até comentar, basicamente esse conteúdo aí, essa questão da fração, nós estamos revendo aí e aprofundando. Inclusive, a atividade vai estar muito relacionada a isso, a tarefa que vocês vão receber. Boa, Jonas. Está muito relacionada a isso e aí algumas orientações. A tarefa aí, ó, se não aparecer para vocês, calma aí, vai acontecer, vai aparecer. Vocês vão ter um prazo aí para responder, pode ficar tranquilo. Longo, né? Por sinal. Isso, aí são alguns problemas que estão acontecendo. Tudo que é novo, né? É verdade. Jonas. Demora aí, então calma que vocês vão conseguir, beleza? Vou já pedir para o diretor colocar o QR Code, pode pôr para eles? Então, tá acabando a aula, né? Tá acabando, Pode pôr de novo, então tá acabando a aula. Então, coloca lá a avaliação, o que vocês acharam ou não da aula. Se vocês gostaram da piada do Osmar aí, que ele contou no meio da aula. Contei? Não contou não, zoeira. Então, é o Tony que conta a piada. É o Tony que conta. Então, se vocês gostaram ou não, obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. Obrigado, pessoal do 9º ano, professores, estudantes que participaram com a gente. Até a próxima. Obrigado, rapaziada. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.